Esse é o vídeo número 3, irmãos. Eu pensava que ia terminar no 2, mas por mais que eu tenha corrido, eu não consegui terminar no 2. Vamos terminar agora, no 3. Então, sem ficar recapitulando nada, eu já recapitulei na parte 2, vamos dar continuação direta. E no capítulo 3, ali as coisas começam a ficar mais difíceis. Paulo está falando ali coisas que ele falou... Paulo está falando, está dando leis ali para a igreja a respeito de bispos, em primeiro lugar, bispos, que é presbítero, é episcopos do grego, né? No grego está episcopos, que na nossa tradução está bispos, que por outros textos a gente vê que é presbíteros, como eu já falei em outras séries, em outros vídeos. E depois ele parte para falar de diáconos, sim, abaixo do episcopos, mas episcopos é diácono porque ele é ministro. E tem ministros do Senhor que não são episcopos. Então aprenda de fato o que é um diácono, tá? E aí depois ele vai falar das mulheres. E aí as pessoas falam, aí ó, Paulo está falando das diaconisa. Irmãos do céu. É claro que vai ter que torcer, se torce o capítulo 2, vai ter que torcer o capítulo 3. Mas no capítulo 2, Paulo já falou que as mulheres não é para ensinar. Ah, mas tem como torcer aquilo ali? Tem como. E aí as pessoas continuam torcendo o capítulo 3. Embora Paulo não falou nada ali para a mulher ensinar como ela deve fazer. Então o que acontece? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vou pôr aqui para vocês. Timóteo 3 diz o seguinte. Presta atenção. Timóteo 3, verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a vinho, não cobiçosos, etc, 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 porque tem que ser semelhante ao episcopado. O diácono tem que imitar o exemplo do seu superior, porque o superior, que é o episcopos, está imitando o exemplo de Cristo. Aí no verso 11 ele fala, semelhantemente, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Por que ele coloca a mulher aqui agora e fala semelhantemente? Porque, irmãos, essas mulheres são as mulheres dos ministros do Senhor. Aliás, isso já prova que esses ministros têm que ser casados. Toma cuidado com o pastor que não é casado. Toma muito cuidado, porque ele já está em desobediência à palavra. Ah, Luiz, mas Timóteo não era casado. Timóteo não era pastor. Timóteo era um evangelista. Frisa agora o que eu vou falar de negrito, com letra grande, pinta de vermelho na sua mente. Ele estava sob a supervisão do apóstolo Paulo. Porque de outra forma, um jovem jamais pode consagrar presbíteros, repreender presbíteros. Olha só, Paulo, ele é onipresente? Não, mas Paulo viu em Timóteo um homem sucessor, um menino brilhante, que tem a mente que está disposta a aprender, respeitoso, cheio de bom testemunho. Então Paulo usava Timóteo como se fosse um reflexo seu. Olha só, Paulo chama Timóteo com essa expressão. Ele fala assim, ó homem de Deus. Você sabe onde surgiu essa expressão? Surgiu com Elias e Eliseu. Sim, Eliseu é chamado de homem de Deus. E aí quando Paulo usa essa expressão para Timóteo, e nós levando em consideração essas questões de que Timóteo jamais poderia fazer o que estava fazendo se Paulo não estivesse supervisionando, e as provas estão na carta. Que provas são essas? Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, seja o exemplo. Olha só, é eu que estou mandando você, estabeleça, eu estou escrevendo isso porque eu não estou com você. Eu quero ir ter com você, mas se eu demorar, olha, é assim que deve andar na casa de Deus, e todos estão lendo. Então, todos têm que aceitar. Já ficou a dica para a igreja, não desprezem Timóteo. Timóteo, não se deixe ser desprezado. Ok. Paulo era como um Elias, e ele via em Timóteo um Eliseu.
ia ficar com a capa de Paulo, porção dobrada. Não sabemos se isso ocorreu de fato, mas era o desejo de Paulo. Por isso que ele usa essa expressão, homem de Deus. Entendeu? Então as mulheres dos ministros, dos diáconos, ou seja, mulher de apóstolos, mulher de pastores, mulher de evangelistas, pastores e mulher de mestres, tem que ter essas credenciais aqui, ó. Ser respeitada, de uma só palavra. Deixa eu ver o tempo. O tempo está ótimo. Tem que ser assim. Agora, não ensinar a palavra. Sabe por quê? Porque se você ficar usando a palavra semelhantemente a mulheres, para querer dizer que são mulheres do diácono, então o óleo que caiu na cabeça caiu sobre o corpo, e aí a mulher então vai poder ensinar, então nós vamos ter, para ter raciocínio lógico no que você ou no que outros querem interpretar, que na minha opinião é uma distorção descarada da palavra de Deus, então tem que ter mulheres apóstolas, apóstolas, profetas, isso é o que não falta, apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras e mestras. Tem que ter, porque é semelhantemente as mulheres. De quem? Dos diáconos. O que é diácono? Ministros. Os diáconos terão aqueles 5 dons. Não quer dizer que todos terão os 5 dons, mas cada um vai ter 1 ou 2 ou 3. Depende. Mas se você usa a palavra semelhantemente para falar que são mulheres de diáconos, então elas são diaconisas, então, para ter coerência, teremos que falar então que existe todos esses ministérios para mulher. E de fato, tem pessoas que falam isso. Ou seja, Paulo estava certo quando ele, no final da carta, ele fala que nos últimos dias teria apostasia, teria desobediência. E na segunda carta ele chega até o ponto de falar que pessoas não suportarão a sã doutrina, que é o que ele está falando ali, e vão procurar mestres para ouvir, para ensinar e para ouvir o que eles querem ouvir. E quando eles ouvissem a sã doutrina, iria coçar o ouvido. Irmãos, isso daqui é vital para a vida de qualquer cristão, seja ele um novato na fé, ou seja ele já um bispo. Se não obedecermos isso, o Senhor nos cobrará. Por isso, esse amor despertado em mim por essas coisas. Em mim também, né? Por quê? Entendeu o meu raciocínio? E de fato tem pessoas que falam, é isso mesmo, você acabou de falar, acabou de provar pela palavra que tem pastoras, mestras, evangelistas. Que absurdo, irmãos. E o que faz então com o capítulo 2? O capítulo 2 a gente dá um jeito de torcer. Porque lá para Coríntios, em 1 Coríntios 14, Paulo falou, a mulher esteja calada, submissa, como ordena a lei. Ninguém para pensar, para ouvir isso. Que lei que ordena isso? Isso é coisa do apóstolo Paulo. Irmãos, a lei é a Torá. Em Coríntios, Paulo fala, olha, mulher seja assim, 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 não ensina, isso que eu ensino em todas as igrejas. A mulher aprenda calada, esteja submissa, como ordena a lei, mas ele não explica o que a lei fala. Em Timóteo, ele está explicando o que a lei fala, e falou de Adão e Eva, mas as pessoas torcem isso. As pessoas falam assim, Paulo está falando a respeito do marido e da mulher. Luiz, é assim, ó. Paulo está falando que a mulher não pode ter autoridade sobre o seu próprio marido, já que o seu próprio marido é a sua cabeça. Mas ela pode ter autoridade sobre o marido de outras, porque o marido de outras não é a própria carne dela. Para algumas pessoas, esse raciocínio é lógico. Agora, vocês acham que isso tem cabimento? Se a mulher não pode ter autoridade sobre a sua própria cabeça, a sua própria carne, que é o seu próprio marido, como ela teria autoridade sobre o marido de outras? Sabe o que é isso? Feminismo. E dos diabólico ainda. E isso está presente em muitas igrejas que, às vezes, a pessoa tem até uma boa intenção,
Porque se começar a pregar a palavra, vai dar coceira no ouvido de muitas mulheres, elas vão falar, isso é machista, e vai vazar. Pronto, tchau dízimo, tchau oferta, fecha as portas. Então, vamos falar o que as pessoas, vamos falar o que não vai desagradar as pessoas, e aliás, né, a Bíblia está falando aqui pra gente isso daqui, ó. Irmãos, vocês vão ter que torcer tudo. Por isso que vocês veem as pessoas, veem as pessoas torcendo tudo. Agora, eu interpreto na boa aqui, quando Paulo fala semelhantemente às mulheres, interpreto na boa. Semelhantemente às mulheres dos diáconos, elas têm que ter testemunho. Porque se o diácono, seja ele qualquer um daqueles dons, e até mesmo a mulher do episcopos, não estiver dando bom testemunho, a pessoa não tem a sua casa sob autoridade. Até os filhos, se tiverem filhos, têm que estar submissos, senão eles já começam a ser repreensíveis. Entendeu? E se uma pessoa está sendo repreensível, diaconato, ela não pode, ainda que ela aspire o episcopado, ela não pode subir para o episcopado. Agora, se ela é irrepreensível, não quer dizer que ela não peque, mas não precisa de as pessoas ficarem olhando e corrigindo, e outras até apontando o dedo, como no sentido de estar dando escândalos, tanto para os de dentro como para os de fora. Se a pessoa é irrepreensível, então ela tem o testemunho da sua consciência, da igreja, e aí vai chegar um momento em que o Espírito de Deus vai levantar pessoas ali para falar, para testemunhar na igreja que aquela pessoa precisa ser levantada a episcopos, porque ela é apta para ensinar, ela é irrepreensível. Compreendeu? Então as mulheres, elas entram ali para esse sentido, para mostrar que elas têm que dar bom testemunho, e elas ajudam o seu marido dentro das leis que Deus deixou, não ensinando na igreja. Algumas pessoas tentam contornar a situação dizendo assim: a mulher, ela só não pode ter o título de pastora, mas ela pode ensinar. E aí as mulheres ensinam como se fosse uma pastora. Ué, no final das contas a palavra de Deus está sendo invalidada de qualquer maneira. Compreendeu a seriedade disso? Se a mulher não pode ensinar, não pode ensinar. Ela pode ensinar, aí a gente precisaria ir para outros textos da palavra, como por exemplo Tito, que é outra carta importantíssima. Paulo fala, as mulheres mais velhas, faz o quê? Sejam mestras, já que elas são presbíteras, já que elas têm experiência de vida e amam a palavra, elas vão ensinar na igreja? Não, Paulo fala, as mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas como amar o seu marido, os seus maridos, como cuidar dos filhos. E ali estão as funções das mulheres. Entendeu? Enquanto tiver mulher no comando, sendo consagrada sob a autoridade de algum pastor, enquanto seus maridos estiverem abrindo brecha na igreja de Cristo e colocando as suas mulheres para ensinar, o testemunho não vai ser restaurado. E quer saber qual é a prova disso? Vai cansar de impor as mãos nos doentes e eles não vão sarar. Vão cansar de, às vezes tem paralítico lá na igreja, vão cansar de impor as mãos no paralítico e eles não vão levantar. Vão até cansar de fazer isso. Vai ter paralítico lá e ele vai continuar paralítico. Vão cansar de fazer isso e o Senhor não vai fazer, porque não obedecem a palavra dele. Simples. Simples. Ou Deus não é o mesmo, ou ele não tem mais misericórdia, ou o poder dele foi limitado. Não é, porque as pessoas não obedecem a palavra. Dão um jeitinho de torcer. Algumas torcem descaradamente, de maneira grossa. Outros dão um jeitinho de contornar. Vamos dar esse jeitinho aqui. Porque, aliás, olha só como essa mulher é usada. Olha a pregação, olha a unção. E aí vai anulando a palavra de Deus. Você está pronto para estar diante do tribunal de Cristo e diante dos apóstolos e sustentar as obras, essas obras? Você está pronto? Porque eu estou pronto para dar conta do que eu estou falando. Estou pronto. Então, irmãos, olha que parte importantíssima da carta. E aí, no capítulo 4, após Paulo ter falado isso,
ele fala de apostasia. Não é por acaso. Não é por acaso. Vamos ler aqui o capítulo 4, porque ele vai falar logo nos versos 15 e 16. Não, no verso 1 ele vai falar de apostasia, daqueles homens maus, e tudo por não ouvirem a palavra de Deus, vocês já sabem. Agora olha que interessante os versos 15 e 16. Medita essas coisas, essas quais? Timóteo, medita essas coisas só aqui do capítulo 4. Aliás, não tem capítulo, né? Medita tudo que ele está falando. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Desde o capítulo 1 até o 4. Paulo para, respira e fala: Timóteo, medita. Não fica só falando, repetindo. Eu estou escrevendo, não é apenas para ser lido. Medita. E ser diligente. Diligência. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Se não meditar e não ser diligente, não vai ser manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tá vendo? Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isso não é importante? É importantíssimo. E aí, as outras coisas que eu escrevi tá do outro lado da página. E aqui, ó, é perigoso, irmãos. Ó, tô no terceiro andar, esbarrar a mão aqui, se o outro celularzinho ali cai lá embaixo. Não sei se eu vou conseguir virar aqui. Espera aí. Vou fazer uma obra aqui. Só um momento. Ok. Consegui. Não vai dar tempo. No capítulo 5, Paulo vai dar leis a respeito das viúvas, como as viúvas deveriam ser consideradas viúvas, e vai voltar a falar de bispos, e vai falar da remuneração deles, daqueles que trabalham, que se afadigam. E no capítulo 6, eu deixei textos aqui para eu ler, mas infelizmente não vou poder ler. No capítulo 6, Paulo vai falar de falsos mestres, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Dos versos 3 ao 4, ele vai falar de pessoas que comercializam a palavra de Deus, que querem encontrar na fé lucro, comércio, tudo isso que a gente vê hoje. Dos versos 11 ao 16, Paulo vai falar aquela revelação da volta do Senhor Jesus, que a volta, dizendo que a volta, ela está reservada para em tempos determinados ser revelada. Não pelo aparecimento, mas mostrando pra gente o tempo, a ocasião certa, como nós vamos saber corretamente através das festas da última semana e através do fato de que não haverá arrebatamento secreto. Então a vinda do Senhor Jesus vai ser revelada em tempos determinados. Hoje ninguém sabe o dia e hora, nós não sabemos. O Filho já sabe, é lógico que o Filho já sabe. Quem não sabe o dia da sua própria... Como o Filho de Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, presciente, onisciente, não sabe o dia da sua própria volta e o dia do seu casamento? Ridículo, né? Pegar as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus 24 e isolar do contexto geral e até mesmo da sua glorificação. Então ele não é o Todo-Poderoso, porque não é presciente, não sabe o dia mais importante dessa vida. E aí Paulo vai falar disso e vai terminar a carta falando de falso conhecimento e da falsa ciência. Então, ele já terminou a carta advertindo Timóteo dos falsos conhecimentos, que é a falsa ciência, e das riquezas dessa vida. Tá certo, irmãos? Então tá aí, ó. Esse é o resumo da carta. Eu infelizmente não pude ler mais aqui, porque é muita coisa para ensinar, e isso é carta para ser ensinada várias e várias vezes, né? Vai acrescentando coisas e assim vai, tá? Essa é a terceira parte do vídeo.
E aí vou fazer uma playlist em cima dessa carta e vou deixar para vocês aí no comentário fixo playlists para vocês acompanharem. Se vocês já acompanharam, eu tenho que deixar aí para os novos visitantes. Peço para vocês se inscrever, deixar o joinha, ativa lá o sininho, compartilha o vídeo e medita nessas coisas. Deixa os comentários, vamos ver o que você está entendendo desse estudo, qual a importância, e se tiver alguma indicação, fala para mim, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.